Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? Na aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre very, so e to. Então já vai deixando o seu gostei para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, vamos começar com a perguntinha. Quais palavras posso usar para intensificar os adjetivos e advérbios no inglês? Mas, antes de responder essa pergunta, vamos recapitular rapidinho o que significa um adjetivo e o que significa um advérbio. O adjetivo, eles modificam um substantivo, atribuindo a ele características, ou seja, os adjetivos são usados para caracterizar alguém ou alguma coisa, indicando-lhes qualidade, defeito, estado, condição, dentre outros. Os adjetivos, então, servem para descrever uma pessoa, um lugar, o objeto, etc. Vamos dar exemplos de palavras que são adjetivos: bonito, feio, magro, alto, forte e etc. Estes são alguns exemplos de palavras que são adjetivos. E o que é um advérbio? Os advérbios, eles modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, exprimindo circunstância de tempo, modo, lugar, qualidade, causa, intensidade, dentre outros. E quais palavras são exemplos de advérbio? Hoje, ontem, cedo, tarde, nunca e etc. são exemplos de algumas palavras que são advérbio. Agora que a gente recapitulou o que é um adjetivo e um advérbio, vamos voltar para a pergunta inicial. Quais palavras posso usar para intensificar os adjetivos e advérbios no inglês? São essas três palavrinhas aí que a gente vai aprender na aula de hoje: very, so e to. Esses são exemplos de três palavras que são usadas no inglês para intensificar adjetivos e advérbios. Então, qual é a semelhança entre essas três palavras? É que todas elas são advérbios. Então, very, so e to são advérbios. E essas palavras são usadas para intensificar um adjetivo ou um advérbio. Se todas as três são advérbios e são usadas para intensificar um adjetivo e um advérbio, você deve estar se perguntando qual é a diferença entre essas palavras. É o que a gente vai aprender hoje. Vamos começar com very. Very. Essa palavra é um advérbio de intensidade, ou seja, serve para intensificar, adjetivos ou advérbios. E qual que é o significado de very? Aqui do português, very quer dizer muito. Very, igual a muito. E o very, ele serve para intensificar ou dar ênfase a um adjetivo ou advérbio. E o very também é um termo neutro. Sim, very é considerado como termo neutro. Aí você deve estar perguntando, o que quer dizer isso, termo neutro? Isso quer dizer que very é usado tanto para transmitir ideias negativas como ideias positivas, ou seja, ele é neutro. Você pode usar very para frases que têm um sentido positivo e para frases que têm um sentido negativo. Mas vamos de exemplo para ficar mais claro. She is very smart. O que isso quer dizer? Ela é muito inteligente. Como você pode ver aí, a gente utilizou o very neste exemplo. E o very aí quer dizer muito. Está intensificando o quê? O smart. O smart quer dizer inteligente. E o que o smart é? Ele é um adjetivo. Então, como você pode ver, o very, que é um advérbio de intensidade, está intensificando, dando ênfase ao adjetivo smart, que quer dizer inteligente. Então, she is very smart. Ela é muito inteligente. E como você pode ver aí, esse very smart, muito inteligente, está no sentido positivo da frase, né? She's very smart. Ela é muito inteligente. Eu estou falando no sentido positivo, tipo, nossa, que coisa boa que ela é muito inteligente, certo? Agora vamos aqui para esse exemplo. He walks very slowly. O que isso quer dizer? Ele anda muito devagar. Como você pode ver aí, a gente utilizou o very nesse exemplo. O very aí quer dizer muito e ele está intensificando o slowly, que quer dizer devagar. E o que o slowly é? Ele é um advérbio. Lembra que os advérbios de intensidade, no caso very, eles podem intensificar tanto adjetivos como outros advérbios. Então, tanto very quanto slowly são advérbios. Só que very é um advérbio de intensidade.
Então, very slowly, muito devagar. Aí ele tá intensificando o devagar, né? O slowly. O very tá nesse sentido. E como você pode ver aí, essa frase já tá no sentido mais negativo. He walks very slowly, no sentido, nossa, ele anda muito devagar, tipo, poderia andar mais rápido, né? Ele anda muito devagar. Então, é uma frase no sentido meio negativo, porque, como eu disse, o very, ele é um termo neutro. Então, ele serve tanto para frases que passam sentido positivo, como para frases que passam sentido negativo. Mas, atenção! Very é usado para dar ênfase, intensificar um adjetivo ou um advérbio. Isso quer dizer que very é usado antes de um adjetivo ou um advérbio, como a gente viu nos exemplos dados. Very smart, very slowly. O very veio antes do adjetivo e do advérbio. Então, isso implica dizer que very não é usado antes de um substantivo. Não se usa very para se referir à quantidade antes de um substantivo. Por exemplo, eu quero dizer em inglês essa frase aqui. Haviam muitas pessoas na festa. Está correto, por acaso, eu colocar desse jeito aqui? There were very people at the party. Porque o very, né, ele quer dizer muito. Então, será que tá certo falar there were very people at the party para querer dizer haviam muitas pessoas na festa? A resposta é não. Está errado. Você usar very people está errado, porque o very aí vem antes de people, como você pode ver aí. People quer dizer pessoas. E people é um substantivo, e como eu falei, o very, né, que é um advérbio de intensidade, ele não vem antes de substantivos, mas sim de outros adjetivos ou advérbios. Então, está errado você falar very people. E qual que é o correto para eu falar haviam muitas pessoas na festa? Como que eu posso dizer isso em inglês de uma forma correta? Você pode dizer there were many people at the party, que quer dizer haviam muitas pessoas na festa, está correto dizer isso. Ou você também pode falar there were a lot of people at the party, que também quer dizer haviam muitas pessoas na festa. Então, esses dois casos estão corretos, tanto a lot of people como many people. Os dois significam muitas pessoas, porém, very people está errado, lembre-se disso. Agora nós vamos para a segunda palavrinha, so. Vamos aprender o que é isso. So é um advérbio de intensidade. E qual que é o significado de so? So significa para o português tão. Então, so é igual a tão. E o so, ele indica uma emoção, podendo ser de surpresa, prazer ou decepção. Vamos de exemplo. You are so tall. O que isso quer dizer? Você é tão alto. Como você pode ver aí, a gente utilizou o so, que nesse caso quer dizer tão. You are so tall. Você é tão alto. Aí o so passa uma emoção de surpresa, certo? Tipo, nossa, você é tão alto, estou, né, surpreso com isso. E o so veio antes de tall. Tall quer dizer alto. Tall é um adjetivo, então o advérbio de intensidade veio antes de um adjetivo, né? So tall. You are so tall. Você é tão alto. E agora vamos para outro exemplo. This is so delicious. O que isso quer dizer? Isso é tão delicioso. Veja aí que a gente utilizou o so nessa frase, que quer dizer tão. This is so delicious. Isso é tão delicioso. E aí o so passa uma emoção de prazer. Ela está sentindo prazer ao comer, porque ela está achando delicioso, né? No caso aí o hambúrguer que ela está comendo. Então aí o so passa uma emoção de prazer. E o so, ele veio antes de delicious, que quer dizer delicioso. E o que é delicious? Delicious é um adjetivo. Então o so veio antes de um adjetivo. This is so delicious. Isso é tão delicioso. Vamos para um outro exemplo. Don't be so stupid. O que isso quer dizer? Não seja tão estúpido. Como você pode ver aí, a gente utilizou o so, que quer dizer tão. Don't be so stupid. Não seja tão estúpido. E aí o so passa uma emoção de decepção, ou até mesmo de surpresa também, né? Uma mistura de decepção com surpresa. Então, não seja tão estúpido, né? Nossa, estou decepcionado, ou estou surpresa que você está sendo tão estúpido, né? Então, aí, don't be so stupid. Não seja tão estúpido. E o so aí veio antes de stupid. Stupid quer dizer estúpido, né? Aqui do português. E o que é stupid? Ele é um adjetivo.
Então, o so veio antes de um adjetivo. Don't be so stupid. Não seja tão estúpido. E agora nós vamos para a terceira palavrinha que a gente vai aprender na aula de hoje. O to. O to, com 2 O, ele é um advérbio de intensidade. Lembrando que o to também possui outro significado. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. O link para o vídeo está na descrição. Depois dá uma conferida lá. Nesse outro vídeo eu falo outro significado que to tem. Mas aqui nós iremos estudar o to como advérbio de intensidade. Então, o to, ele é um advérbio de intensidade. E qual que é o significado do to? Ele significa demais. To é igual a demais. E o to, ele tem um sentido negativo. O que isso quer dizer? Tem um sentido negativo. Quer dizer que quando você usa o to em uma frase para indicar intensidade, o sentido que a frase irá passar é negativo. É como se você estivesse dizendo que algo é mais do que necessário ou desejado, ou que algo é mais do que adequado ou suficiente. Mas vamos de exemplo para deixar isso mais claro. Neste exemplo aqui, don't go so far away, it's too dangerous. O que isso quer dizer? Não vá tão longe, é muito perigoso. Como você pode ver aí, a gente utilizou o to. E o to, nesse caso, quer dizer demais ou muito também, né? Não vá tão longe, é muito perigoso. Ou também pode passar o sentido de não vá tão longe, é perigoso demais, dá na mesma. E como você pode ver aí, o to, ele veio antes de dangerous. Dangerous quer dizer perigoso. E dangerous é um adjetivo. Então, o advérbio de intensidade to veio antes de um adjetivo. Don't go so far away. It's too dangerous. Não vá longe demais. É muito perigoso. E como você pode ver aí, nessa frase, o to, ele tá dando um sentido negativo. Tipo, não vá tão longe porque é perigoso demais, é muito perigoso. Isso é num sentido meio negativo, não é algo positivo. E aí, olha que interessante, eu também usei nessa frase o so, como você pode ver aí, don't go so far away. E o so a gente aprendeu que quer dizer tão, então não vá tão longe, don't go so far away. E o so veio antes de far. Far quer dizer longe, far away, né, quer dizer longe, e far é um advérbio, então o so veio antes de um advérbio, lembrando que os advérbios de intensidade, eles podem vir antes de adjetivos ou de outros advérbios. Então, don't go so far away, it's too dangerous. Não vá tão longe, é muito perigoso ou é perigoso demais. E agora outro exemplo, this dessert is too sweet. Isso quer dizer o quê? Esta sobremesa é muito doce. Como você pode ver aí, a gente usou o too, né, que quer dizer demais ou muito. Então, essa sobremesa é muito doce ou essa sobremesa é doce demais, também passa esse sentido. E o too, ele veio antes da palavra sweet. Sweet quer dizer doce. E sweet é um adjetivo. Então, o too, que é um advérbio de intensidade, veio antes de um adjetivo. Então, this dessert is too sweet. Esta sobremesa é muito doce. E como você pode ver aí, o to, ele também passou um sentido negativo para a frase. Quando você falou, this dessert is too sweet, essa sobremesa é doce demais ou é muito doce, você está querendo dizer numa tonalidade negativa, tipo, nossa, essa sobremesa é doce demais, eu não estou aguentando comer de tão doce que ela é, poderia ser menos doce, você está querendo passar esse sentido, que você não está gostando tanto porque ela é muito doce. Então, como você pode ver, passou um sentido negativo aí, porque o to, ele tem essa característica, né, de passar um sentido negativo para a frase. Então, this dessert is too sweet. Essa sobremesa é muito doce ou é doce demais. E agora vamos de um resumo da aula de hoje. Existem o very, o so e o to. A semelhança entre ele é que todos eles são advérbios de intensidade, o que implica dizer que essas palavras são usadas para intensificar um adjetivo ou um advérbio. E o very aí, ele significa muito. Já o so significa tão e o to significa demais. O very, que significa muito, ele tem um tom neutro, ou seja, ele pode ser tanto usado em frases para passar um sentido positivo, como usado em frases para passar um sentido negativo, ou seja, ele tem um tom neutro. O so, né, que significa tão, ele indica uma emoção, podendo ser uma emoção de surpresa, prazer ou decepção.
E o too, que significa demais, ele tem um sentido negativo. Então, quando você utiliza too numa frase como advérbio de intensidade, ela passa um sentido negativo para a frase. Então, não se esqueça dessas 3 palavrinhas, very, so e too, que são advérbios de intensidade. Então é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, comentar o que você achou, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.